Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Gabriela, idade 40 anos, profissão dona de bares. De uma coisa eu nunca pude reclamar. Eu sempre tive o casamento dos sonhos e eu devo isso ao meu marido. Ele se preocupava muito comigo, ele se preocupava muito com a nossa família. Apesar dele ser dono de alguns bares, 90% do gerenciamento, desses bares eram feitos por ele. E mesmo assim, ele estava sempre ali, sabe? Se eu quisesse estudar, se eu quisesse tentar alguma coisa nova. E eu estava aprendendo mais sobre isso para também dar uma folga para ele no trabalho. A única coisa que estava um pouquinho desequilibrada era a questão da minha filha, porque ela estava na fase da adolescência. Então ela estava naquela fase da revolta, de confrontar, de querer fazer, de abusar, de surgir em todos os lugares. E a gente não estava sabendo lidar muito bem com isso. Tava começando a ter alguns conflitos, porque ela queria sair, eu não deixava, e queria usar e abusar de roupas extravagantes, e eu também não gostava disso. Mas na medida do possível, tava tudo bem. E como todo mundo fala, nós temos momentos, nós temos altos e baixos na nossa vida. E eu não sabia que depois de tanto tempo, de eu sentir que eu tava vivendo um sonho, tudo isso poderia virar um pesadelo. E infelizmente isso aconteceu quando o meu marido sofreu um acidente de carro e morreu. No primeiro momento, eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Depois, eu comecei a não conseguir lidar nem comigo e nem com nada que estava à minha volta. E com isso, eu ainda tinha uma filha que resolveu viver esse luto do pai dela, se tornando mais revoltada ainda em todas as suas ações. Ela não ia mais para a escola, não tinha mesmo condições. E ela queria, sabe, virar noites, beber. Eu tô falando de uma menina de apenas 15 anos. Ela queria descontar a raiva, da morte do pai tão prematura em coisas que ela pudesse fazer e que todo mundo falasse que era errado. Ela foi desde colocar um piercing ou uma tatuagem, não sei como, acho que por amigos, escondidos, sem a minha autorização, até arranjar namorados perturbados, roupas rasgadas, curtérrimas. Não era mais ela. Queria raspar o cabelo. Eu tive que ir para uma psicóloga com ela, porque eu não estava tendo energia para cuidar de mim. Foram os primeiros meses. E aí, imagina essa menina desse jeito. Então, a única saída foi mesmo o tratamento psicológico. Eu senti uma necessidade muito forte da minha filha de fugir da realidade, de fugir do que tinha acontecido. E eu também estava me sentindo assim. Então, eu comecei a pensar que talvez, se a gente mudasse de casa, se a gente saísse para um outro bairro, talvez isso tudo melhorasse. E aí, me veio na cabeça que eu tenho, a descendência de romenos. E eu tenho uma parte da família que tá lá na Romênia, que faz muito tempo que eu não ia. E eu comecei a pensar se não seria uma saída, talvez, depois de um tempo, fazer uma viagem, sabe? Talvez até mudar mesmo de país, porque eu tinha condições, pela descendência. É muito fácil, por ter familiares lá, é bem tranquilo de mudar. A parte da minha filha também resolveria. Eu falo inglês, ela também fala inglês. Ela só iria ter que se adaptar com o outro idioma na escola, Só que pensando nisso, eu ainda tinha a questão de resolver sobre os bens do meu marido, sobre o que eu ia fazer com os bares que eu não tinha cabeça nenhuma para gerenciar. Então eu comecei a procurando pessoas que pudessem me ajudar com isso, pelo menos nesse primeiro momento, até a viagem. Eu não ia viajar de um mês para o outro, isso ia ser uma coisa programada, tanto que demorou 6 meses para eu bater o martelo que eu realmente iria. E em todo esse tempo, a minha filha só foi piorando e falando que não iria de jeito nenhum, e se escondia e desaparecia. Lógico que tudo isso dentro da casa,
por 2 ou 3 horas. Sempre tinha algum problema ou alguma confusão envolvendo o nome dela, de quebrar as coisas, de brigar com alguém na escola. Isso foi me deixando assim cada vez mais carregada. E ela começou a bater o pé de que ela não iria viajar comigo e de que ela iria ficar sozinha na casa. Imagina, né? Não teria essa possibilidade. E conversando com a psicóloga achou que eu deveria tentar me comunicar mais com ela. Depois de uns 3 meses, eu comecei a pensar em mostrar coisas, né, da Romênia para ela ver, lugares, coisas que ela podia gostar, comida. Então comecei a procurar tudo isso na internet para que ela pudesse ter uma referência e talvez mudasse de ideia e se animasse. Então eu comecei a ver no YouTube, no Instagram, né, páginas da Romênia, curtir, comentar, mostrar para minha filha, procurar mais coisas diferentes que ela pudesse gostar. E numa dessas, um turco começou primeiro a me responder os comentários. E eu não entendia porque ele estava respondendo tantas coisas e curtindo. Até que um dia ele me mandou uma mensagem no direct respondendo uma pergunta que eu tinha feito nos comentários sobre a questão de visto e como que era para cidadania, se ainda estava da mesma forma, que era bem fácil, né, se você tem parente lá. Mas assim, eu tinha minha família, né, para trazer essas questões. Eu tava mesmo tá ali, né, me distraindo e tentando buscar por mim também algumas coisas. E aí, quando ele me respondeu no direct, explicando tudo, eu falei, ué, mas que estranho, porque ele se apresentou como turco. E por que ele estava me respondendo sobre a Romênia, né? Não tinha nada a ver. E foi aí que eu fui entender, né, que ele me explicou que ele era o dono da página e que, na verdade, ele era metade turco e metade romeno. Então, se eu não me engano, eu acho que a mãe era romena ou vice-versa e o pai turco, alguma coisa assim. E naquele momento, ele estava morando na Romênia. E aí ele me falou que até na infância dele, né, foi uma parte na Turquia, depois eles decidiram viver na Romênia, mas que ele viajava bastante para a Turquia durante todo o ano. Esse papo foi super descontraído, uma coisa neutra, não tinha nenhum intuito de se relacionar ou de fazer amizade, eu não tava com cabeça para isso, né? Eu tava tentando buscar ali uma fuga para resolver a questão da viagem, e era só isso. E aí, com essas informações, ele me perguntou, né, se o objetivo era viajar para a Romênia, se eu já tinha batido o martelo. E aí, no meio da conversa, eu falei que sim. Contei do meu marido, contei de toda a situação, de como a minha filha estava ficando por causa disso. Eu meio que vomitei coisas pessoais que eu nem devia ter aberto. Quando eu falei da minha filha, ele disse que tinha visto umas fotos da minha filha no meu Instagram e que adolescente era assim mesmo, mas para eu ter paciência, até falou de alguém da família que ele já tinha ajudado, que também era adolescente, enfim. Me desejou boa sorte, disse que eu teria uma boa viagem, para eu ficar despreocupada que a Romênia era um lugar muito acolhedor, que com certeza ia trazer novos ares para mim, para minha filha, e a conversa ficou por aí. Encerrou. Depois disso, ele não me respondeu mais nada nos comentários, nem mandou nada no direct, a gente nunca mais se falou, foi só essa primeira conversa mesmo. E eu comecei a focar em toda a papelada, em tudo que eu tinha que fazer para viajar para a Romênia. No primeiro, eu pensava assim, em ir lá para conhecer e também para ver a reação da minha filha. Eu não fui para ficar direto e nem para morar. No dia da viagem, a minha filha me deu um super trabalho, porque ela realmente não queria ir. Ela se escondia, ela chorava, ela ficava parada, não ajudava uns dias antes a fazer a mala e dizia que tinha perdido coisa e sentava e não levantava e não queria ir e chorava e chorava. Ela estava fazendo tudo para que a gente atrasasse, para que a gente perdesse o voo. E ela quase conseguiu isso, mas com muito esforço, muita paciência e muita oração eu consegui chegar a tempo no aeroporto para entrar naquele avião. Esse dia da viagem foi um caos na minha cabeça. Eu não consegui pegar no celular. Eu só peguei no celular quando eu cheguei lá na casa dos meus parentes, na Romênia. E aí eu vi que esse turco, ele tinha mandado mensagem de alguma forma, eu não lembro se eu falei realmente qual era a data, uma data aproximada. Eu sei que ele me mandou mensagem questionando se eu tinha mesmo comprado as passagens, que estava perto da data que eu tinha falado e que se fosse, ele
queria me conhecer ao vivo, desejou boa viagem e um monte de coisa. E eu li aquilo e nem respondi, né? A minha filha, ela chegou fazendo escândalos e escândalos. Ela praticamente não quis cumprimentar ninguém. E no meio disso, eu li lá uma mensagem dele me convidando para tomar um chá. Mas assim, sem cabeça nenhuma pra nada disso, né? E aí eu tava contando, né? Tava conversando, na verdade, com uma irmã que eu tinha por parte de pai, que tava lá na Romênia. Eu expliquei pra ela, né, desse turco tal. E ela falou: "Nossa, mas assim, seria um momento de distração pra você, né?" E eu só tinha cabeça, na verdade, pra minha filha, pra mais nada. Ela falou: "Olha, mas deixa ver se ela não anima, né, com as priminhas e tal. De repente ela gosta do lugar, é só o primeiro dia." Por mágica ou não, no segundo dia a minha filha começou a sair, né, e ela começou a melhorar. Ela começou a gostar do lugar. Eu não sei aonde ela foi com as meninas, mas elas começaram a se entrosar e a minha filha começou a voltar a rir um pouco mais, a querer conhecer. E aquilo, aos poucos, assim, foi me tirando um peso das costas. Até que eu conversei, né, com essa minha irmã e caí no choro, fiquei muito mal com tudo, porque na verdade eu ficava ali, né, só direcionando o que que a minha filha, para onde ela ia, o que que ia fazer. E aí essa minha irmã, né, falou: "Ah, e agora, né? Por que que você não dá uma saída você só, vai respirar um ar?" E automaticamente eu recebi a mensagem desse turco barra romeno. Adi, idade 28 anos, profissão barman. E aí mostrei pra ela, ela falou: "Olha, por que não, né? Não é." Ele me pareceu assim muito amigo. Eu até esqueci de falar, mas a primeira vez, né, que eu falei da minha filha e da situação que tava perturbadora, ele me deu algumas dicas que até resolveram com a menina, né, pra fazer algumas coisas, pra conversar e pra puxar assunto. Ele parecia assim ser um cara bem inteligente, bem empático. Eu acabei aceitando, né, e tomar um chá com ele. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque primeiro que eu cheguei lá, e na primeira pergunta que ele fez, que não tinha nada a ver do meu marido, eu comecei a falar do meu marido. E no que eu comecei a falar do meu marido, eu comecei a chorar. Mas não foi um chorinho qualquer que eu segurei por vergonha. Eu comecei a chorar, 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 e eu já gaguejava. E quando eu vi, eu já tava gaguejando, debruçando, de tanto chorar. Eu comecei a ficar com vergonha. E ele tentando me acalmar. E eu tinha percebido que ele parecia ser novo, né? Na expectativa de conseguir mudar toda aquela vergonha de tudo que estava acontecendo, eu soltei assim do nada: "Nossa, mas você parece mais novo e tal." E aí ele falou a idade dele, e aí que eu fiquei mais envergonhada ainda, porque ele virou e falou que tinha 26 anos. E então, assim, eu tava em um outro país, conversando com um desconhecido de 26 anos, uma mulher de 40, chorando como se fosse uma criança. Não tinha sentido nenhum aquele encontro. Foi ficando muito constrangedor tudo o que estava acontecendo ali. E quando eu perguntei pra ele se ele era mais novo, é porque assim, ele parecia ter uns 35 anos. Ele não parecia ter 26. Então, assim, ele aparentava ser mais velho. Bom, eu fui embora, né? Falei: "Nossa, que vergonha." Acho que ele nem sabia que eu tinha 40 anos, mas eu também não tava nem preocupada com isso, tava preocupada com a minha filha. E aí, quando eu cheguei, ele mandou mensagem perguntando se eu tava bem e todo preocupado. Eu falei: "Gente, mas que..." Assim, não tava esperando. E a minha filha, né, voltou com as priminhas, tudo. E ela tava assim, já radiante, já era uma outra menina. Do nada quis tirar o piercing que tinha colocado escondido. Eu via que ela tava pegando vida, que ela tava voltando a ser quem ela era, mas isso assim foi num piscar de olhos. Eu não consigo explicar pra vocês o que realmente aconteceu. Aí que veio o problema, porque depois dos dias que foram maravilhosos lá na Romênia, esse rapaz, né, me mandava mensagem, eu encontrei ele mais algumas vezes, totalmente educado, sem nenhum
intuito de relacionamento, só mesmo de ajuda, mesmo como um colega, um amigo. E aí, na hora de voltar, minha filha não queria voltar para o Brasil. Aí o surto foi porque ela não queria voltar. E eu não sei como é que eu consegui voltar com ela. E quando ela chegou no Brasil, tudo voltou a ser ruim, como era antes. Eu não sei se porque na casa ela lembrava do pai, ela sempre olhava para alguma coisa e lembrava de alguma cena, ou tava com a roupa do pai, ou com alguma coisa que o pai gostava de comer, ou porque aquela hora o pai estava saindo para ir trabalhar. E aquilo foi me minguando. Essa menina, ela parou de ir pra escola, ela parou de comer, ela parou de dormir, não tinha psicólogo, não tinha remédio, não tinha nada que resolvesse. E eu vi que ali talvez a saída seria mudar mesmo de ambiente, seria mudar para a Romênia. Lógico, eu não queria mudar definitivamente. Talvez se desse resultado sim, mas passar uma temporada maior. E num desses dias, o Age, ele me ligou por chamada de vídeo. E eu conversando normal, e essa menina apareceu desesperada, em surto, atrás. E não tinha como eu esconder, né? Ele viu. E aí ele pediu, assim, se ele podia conversar com ela, se ele podia ajudar de alguma forma. Não tinha como eu esconder, tava tudo... O desespero tava ali, tava tudo acontecendo ali. E ele começou a conversar com ela, assim, puxou um assunto que não tinha nada a ver. Ela respondeu por educação. E aí depois ele foi envolvendo, eu não sei explicar que tipo de envolvimento é esse. Eu sei que eu me envolvi, ela se envolveu e ela foi acalmando e voltando ao normal. E eu achei aquilo, assim, transformador. Eu nunca tinha visto alguém com poder de fala, de persuasão tão grande. E aí depois disso ele falou, olha, né, me deu a opinião de que eu realmente devia ir, que me falou muitas qualidades do tipo de mulher que eu era. Eu já tava ficando mal porque os negócios do meu marido tava caindo muito, as pessoas que eu coloquei não estavam conseguindo gerenciar como ele gerenciava. Então eu pensei, olha, vou vender uma parte desses negócios, vou ficar uma temporada lá, se der certo eu vendo o resto e fico o resto do tempo na Romênia mesmo. E aí eu comecei a arrumar a papelada e tudo, como eu tinha família lá, né? E depois de uns meses, né, que a minha filha, ela foi começando a se restabelecer quando eu falei que a gente ia voltar, então, né, e aí de ver escola para ela e tudo, como seria essa questão de idioma, que tinha que ser uma escola onde ela conseguisse aprender inglês, né, o idioma. E depois de uns meses, quando eu vi, já estava tudo pronto para a gente voltar. E a gente voltou para Romênia. Nesse tempo, o Ad me ajudou muito com todas as questões possíveis e impossíveis. E quando eu cheguei lá na Romênia, eu fiquei um pouco preocupada de como a minha filha ia reagir, né, a ter o Ad por perto. E aí, quando eu cheguei lá, ele começou a trazer uma maturidade, porque ele me chamava para sair e não era só comigo, ele queria que a minha filha fosse também. E sempre ele comprava um ursinho e comprava roupa. Saiu um dia, levou assim minha filha para comprar roupa. Eu não sabia também da onde ele estava tirando esse dinheiro. Depois ele me falou que tudo bem, ele trabalhava lá, né, com o hobby, porque ele dizia que era um hobby, porque a família dele tinha dinheiro, mas ele não aceitava viver com o dinheiro dessa família. Às vezes ele pegava para coisas que ele queria e não tinha condições, mas ele mesmo morava numa região bem simples, apesar da família dele ter muito dinheiro e dar esse apoio quando ele precisava. Uma dessas saídas, a minha filha não foi, e foi aí que eu descobri o primeiro ponto fraco do Ad. Do nada, ele começou a ter uma suadeira, um tremor, e começou a passar mal. E eu perguntei o que estava acontecendo, se ele tinha algum tipo de doença. E aí ele abriu que ele tinha crise de ansiedade. E que ele não tinha tomado os remédios dele aquele dia. Porque ele achou que já estava se recuperando e que não precisava. E ele começou a passar mal e disse que isso ia passar com ele respirando
e ele acabou fugindo pro banheiro, não sei, ficou um tempão no banheiro. E quando ele voltou, eu vi que ele estava um pouco melhor, mas os olhos dele ainda ficavam um pouco parado. E foi a primeira vez, assim, que eu toquei nele, né, porque eu fiquei preocupada. E quando eu toquei, que eu puxei, assim, sem querer, eu puxei a manga do braço dele, eu vi que ele tinha cicatrizes no braço. E aí ele me disse que em um momento que ele estava com uma crise muito forte, que ele já teve depressão, ele chegou a cortar o próprio braço. E que isso tinha deixado algumas cicatrizes que não tinha acontecido naquele momento. As cicatrizes pareciam antigas mesmo, mas que ele não abria isso pra ninguém e que ele tava muito envergonhado. E eu falei: imagina, eu abri todas as minhas dores pra você, você, né, me ajudou com a minha filha, me escutou na primeira vez, que foi uma vergonha, né, tudo que eu senti por causa do meu marido e tal. E a gente foi criando ali uma intimidade de dores, de vazios, de coisas que a gente tinha em comum. A ponto de ir se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. E depois de um mês, ele não me pediu em namoro, ele não disse que queria ficar comigo. Ele olhou pra mim e falou que sabia da dor do meu marido, que sabia que eu ainda amava o meu marido, apesar de já ter passado praticamente quase que um ano, mas que ele queria casar comigo porque ele sentia que a gente se amava e que a gente podia resolver muita coisa juntos e que ele queria viver muita coisa comigo, e que ele não se importava com a minha idade, que era uma coisa que ele não tinha controle, que ele tinha sentido desde a primeira conversa, mas que ele respeitou o tempo, pelo menos de luto, do meu marido. E eu não sei o que aconteceu comigo, que ali eu me vi muito envolvida também. E eu aceitei a casar com ele. Primeiro, na verdade, morar junto. E depois, se desse certo, casar. Eu sabia também que o casamento ia facilitar caso eu decidisse ficar lá definitivamente. E aí eu fui com a minha filha, assim, pra casinha humilde dele. A minha filha estava se adaptando à escola, né? A questão do idioma, que tinha que ser individual para ela aprender. Até que o Adi começou a ter umas mudanças no comportamento. Ele começou a ter muita insônia e ele tinha calafrios, ele suava frio. Ele tinha tremores de dia. E ele começou que ele comia, comia, comia e não saciava. E eu não entendi, ele tava, tipo, sempre, assim, muito alerta, com os olhos olhando de um lado para o outro. E ele me falou que isso era devido à crise de ansiedade, à crise de depressão, que ele tinha tratado, mas que talvez estivesse voltando algum sintoma, alguma coisa. E aí ele abriu para mim que, nesse caso, ele tinha que fumar um baseado. E aí, de fumar o baseado, ele foi e começou a fumar cigarro. E quando eu vi, ele já não tava mais fumando só um ou só outro, ele tava fumando os dois. E depois, quando ele não tava fumando os dois, ele começou a virar shot de bebida alcoólica. E aí ele foi ficando assim numa condição, né, um cheiro forte, começou a se transformar assim totalmente, mas não ficou agressivo. Continuava trabalhando, fazendo as coisas dele, mas eu comecei a estranhar todas essas ações. Um dia me deu uma doideira, porque assim, a minha filha, ela não tava mais voltando no horário certo da escola, ela começou cada vez a voltar mais tarde, né? Eu falava pro Adi, ele falava, é normal, né? Ela tá conhecendo tudo. E eu não sei, me deu um negócio, fui atrás. Quando eu fui atrás pra pegar ela na escola sem avisar, eu encontrei ela conversando com um homem, mas não era um adolescente, era um homem de uns 30, 35 anos, a minha filha com 15. Quando eu me aproximei, esse homem meio que estranhou assim, deu um sorriso, mas deu um leve estranhamento quando eu aproximei. E deu tchau, assim, saiu. Ela ficou com uma cara tipo, você estragou todo o meu rolê. Que eu fui perguntar pra ela quem era. Ela disse que era alguém que ela tava conhecendo. Eu falei, mas quantos anos tem esse cara? Silenciou, não falou nada, não queria falar comigo. E aí eu comecei a buscar ela na escola.
Até que um dia ela esperneou que eu não tinha que buscar ela, porque ela ia fazer trabalho, porque ia sair com a prima, porque ia sair com a amiga e não sei o que, não sei o que. Depois de uns dias eu resolvi voltar a buscar ela no silêncio de novo e quando eu cheguei lá, ela estava de mão dada, quase que para beijar esse homem. E aí eu fiquei louca, eu fiz um escândalo. E aí eu cheguei para ele e perguntei: o senhor fala inglês? O que é isso? Ah, eu sou o namorado dela. 35 anos. O homem me respondeu que tinha 35 anos. Naquela hora, minha perna estremeceu de um jeito. Eu não sabia se eu batia no cara, se eu ia pra cima da menina, se eu separava ela. Eu fiquei louca, eu fiquei furiosa. Eu peguei aquelas meninas, quase que eu que peguei pelos cabelos, não fiz, mas era minha vontade. Falei para esse homem não se aproximar nunca mais da minha filha, que o que ele estava fazendo era crime. Levei ela para casa, contei pro Adi. E o pior, o Adi, ele ficou do lado da minha filha, ele agiu naturalmente, como se isso fosse tranquilo. E aí explicou que na Romênia tinha vários casais com essa diferença de idade, que não tinha esse problema todo, que ele não sabia que era assim no Brasil. E eu comecei a abrir, mas como assim você tá louco? Ele, não, mas olha eu e você. Eu falei, não, mas espera aí, você já é maior, é diferente a situação. A menina, ela tem uma inocência que o cara pode envolver e controlar ela em coisas que ela não tem entendimento e experiência ainda, ela é menor de idade. E eu já fiquei louca, que eu já queria saber se tinha beijado, o que tinha feito, o que não tinha feito, eu já tava preocupada lá na frente com o que tinha acontecido. E aí foi como se assim os dois virou e ficou emburrado, e como se eu tivesse sendo a errada da história. A minha filha, ela pegou força com o Ad, ela parou de me contar as coisas e ela começou a sumir. Ela começou a sumir à noite. Sumia à noite, aparecia no dia, sumia no dia, aparecia à noite. Teve dias que eu tive que procurar ela com um carro, na noite barra madrugada, porque eu não encontrava, ela desligava o celular, ela não respondia. Até que um dia, ela não voltou da escola, e chegou à noite, ela não chegou. E à madrugada ela não chegou. E no outro dia ela não chegou. E aí eu fiquei desesperada porque ela nunca tinha ficado tanto tempo sem se comunicar e desaparecida. E o Adi falou que era besteira, que tava tudo bem, que ele conhecia o cara, que era amigo de um amigo dele, que não precisava desconfiar, que não ia dar nada errado. Só que o tempo foi passando e ela não apareceu e nem chegava mensagem para ela no celular. Eu comecei a ficar sem ar, sem saída e fui até a polícia. E acreditem ou não, a polícia não se mexeu. Eles disseram que ela devia ter saído com alguma amiga ou até mesmo com o namorado e que até o fim da semana ela deveria voltar para eu ficar despreocupada. Na outra noite eu fui e a polícia também não fez nada. O máximo que eles fizeram foi um cadastro lá no estilo BO, mas não saíram para procurar. Não fizeram nada. Eu não sabia desse descaso com as meninas que a polícia tem na Romênia. Eu saí de lá que eu tava tão tonta, eu já não sabia mais o que fazer. E eu também não sabia se eu avisava os meus conhecidos, porque a região que eu tava morando era bem longe da onde eu tinha parentes, né? A região dele era bem no interior. Tava tão assim por dentro, guardando tudo, segurando, porque pro Adi ainda tava tudo bem na cabeça dele. Eu tava sem minha filha há dias. E aí eu praticamente desmaiei, quase que na frente de casa. E quem me socorreu, que o Adi nem tava em casa, foi uns vizinhos. E aí quando eu contei a história para os vizinhos arregalaram o olho e falaram: não, pelo amor de Deus, a sua filha sumiu. Depois da escola você não viu mais ela, mas você não sabe das coisas que acontecem aqui. Gente, eu não tinha informação nenhuma. Quando eles começaram a me falar, eu caí para trás, minha pressão caiu e nada voltava. E eu comecei a passar mal de um jeito, porque eu não tinha informação de que meninas eram traficadas depois da escola na Romênia. E eu comecei a descrever tudo que tinha acontecido. E eles me explicando que alguns homens
que alguns homens traficavam meninas desse jeito, que eles traficavam menores de idade e que o jeito de se aproximar dessas meninas era como se fosse um namorado. Desse jeito eles iam envolvendo elas, envolvendo a ponto delas fazerem tudo aquilo que eles quisessem e a ponto de chegar uma hora de aceitar fazer qualquer coisa por eles, porque eles eram o amor da vida delas, pela inocência que elas tinham, pela falta de experiência, de acreditar que um homem mais velho era tudo e que elas deviam fazer tudo pelo amor deles. Eu não acreditei nessa história, eu achei isso muita loucura. Eu não pensei que a minha filha pudesse se envolver numa situação dessa, mas eu pensei que ela podia ter sido amarrada, podia ter sido levada pro pior. E o pior é que eles começaram a me falar que eles levavam as meninas pra ser garota de programa em outros países onde isso não era ilegal. Então, dessa forma, elas ficavam como robôs e marionetes na mão deles, eles ganhando dinheiro e elas totalmente fazendo algo que é legal no país e que elas não iam denunciar porque elas estavam ali porque o amor, o senhor tinha pedido para elas. Eu peguei o carro e eu comecei a andar na madrugada e gritar o nome dela e procurar. E eu acabei amanhecendo e indo na escola, na frente da escola e conversar com amigos e conversar com os professores. E uma menina descreveu a roupa que a minha filha tava e disse que viu um homem colocando ela dentro de um carro. Eu fui até a polícia com essa informação, com tudo que já tinham me contado, e quando eu perguntei, eles não deram a mínima. Eles falaram que tráfico humano era uma coisa rotineira na Romênia. E pelo que eu entendi, por ser essa coisa rotineira, ainda mais que se a menina passasse pelo país e fosse para outro, eles não iam atrás de buscar nada. Quando eu voltei para casa, que eu precisava de um apoio do AD, e que eu precisava mesmo, ele simplesmente começou a se drogar, coisa que eu não tinha visto antes, e que aí eu comecei a assimilar que o temor, que o calafrio, que tudo que ele sentia era falta, só podia ser falta daquilo. Porque ele começou a fazer com uma habilidade que não tinha como ele ter aprendido ou ter começado naquela hora. No primeiro momento eu pensei, será que é por causa que a minha filha sumiu, ele tá se sentindo culpado? Mas aí eu fui vendo como ele fazia e como era constante, como era uma coisa que ele já tinha separado e comprado, da forma que ele usava. E eu vi que ele já fazia aquilo há tempo, que não era preocupação com a minha filha. Nos dias que o Adi estava consciente, porque aí eu parei de dormir, eu parei de comer, eu parei de fazer tudo. Daqui a pouco eu tava pensando até em usar com ele. Eu não tinha resposta de ninguém, de nada naquele lugar. E aí ele virou pra mim e falou, olha, eu tô muito mal com toda essa situação e eu vou ajudar a sua filha, a gente vai conseguir isso. Eu tenho um amigo traficante, eu contei com ele, eu falei pra ele e ele falou que sabe o lugar onde os caras escondem as meninas e que ele vai ver o que pode ser feito. E aí ele começou a sair atrás desse cara e ele saía à noite e me mandava mensagem de que tinham visto ela em um lugar e me mandavam... Ai, não, porque acho que foi pra outro e virava noite. E eu passei uma semana desse jeito, com ele falando informações que eu nem sabia se era real. E eu não podia contar com a polícia, eu ainda voltei na polícia e não tinha informação nenhuma. E eles não faziam questão de procurar nada, nem aonde minha filha foi perdida direito. Eles foram ver ou questionar alguém do que tinha acontecido. Foi quando o Adi voltou, desesperado, me abraçou forte e falou, eles sabem onde ela tá, e eles precisam de dinheiro. Eu não tô conseguindo pedir isso pra minha família agora, porque eu já pedi uma grande quantia pra gente ficar junto. Mas o traficante, ele me deu certeza de que se pagar tanto, né, eles devolvem a menina, porque é mais ou menos esse dinheiro que eles vão conseguir enquanto ela estiver com eles, porque depois eles descartam ou até matam a menina. E se você der esse dinheiro, eles devolvem ela com vida. Na verdade, eu vou buscar, eu marco com o traficante em algum lugar. E a gente faz justiça com as próprias mãos. Você tem que acreditar em mim, você tem que confiar em mim.
E eu não tinha saída, eu não tinha o que pensar, minha cabeça, eu não estava entendendo, eu não conseguia pensar direito. E os meus parentes de lá também não faziam nada, não se preocupavam em entender por onde eu tava, porque eu comecei a ficar louca, eu comecei a gritar, eu comecei a brigar com todo mundo, porque eu queria resolução na hora e ninguém me dava resolução. E aí eu peguei, eu tinha uma parte do dinheiro guardada, eu peguei e dei na mão. Eu dei na mão dele. Ele não me deixou ir junto, ele disse que era muito perigoso. Ele disse que podia resolver, que ele era muito amigo do traficante, que o traficante sabia de todos os cantos que acontecia isso na Romênia e que eles iam dar um jeito de encontrar a minha filha com esse dinheiro, porque ele sabia que era a quantidade que eles pediam e que ele já tinha mais ou menos em vista um dos 2 lugares que ela estava. E ele sumiu por 3 dias. Ele pediu para eu não falar nada para minha família, não falar nada para ninguém, porque qualquer um que falasse alguma coisa, que desse algum sinal, que alguém tivesse contato com esses caras, ficasse sabendo, poderia dar ruim. E depois de 3 dias, onde eu achei que ele tinha pego meu dinheiro e fugido, eu já não estava acreditando em mais nada naquele lugar. A minha vontade era já de tomar remédios e dormir e nunca mais acordar. E quando eu achei, assim, no meu último respiro, que eu já tava olhando pros remédios, que eu já tava pensando em fazer coisa pior, que eu já queria, na verdade, encontrar o meu marido, talvez fosse a minha saída, talvez a minha filha não tivesse nem mais vida. Quando tudo isso tava pra explodir na minha cabeça, eu recebi uma mensagem do Adi. Uma mensagem do Adi com a foto da minha filha, ela tava apagada. E ele falando que tinha conseguido, que tinha marcado um lugar, que tinha dado dinheiro e ele tinha dado a menina em troca para um outro cara que esse cara trouxe para ele. E quando a minha filha chegou em casa, ela estava dopada, inconsciente. A polícia não fez nada. Eu fui pra polícia para dar queixa, para falar, era como se fosse algo absolutamente normal. Eles só me indicaram uma ONG, onde uma mulher cuidava de meninas que estavam nessa situação, para ver que tratamento psicológico e físico a minha filha ia ter que passar. Em nenhum momento eles se preocuparam em procurar o cara, em ir atrás do cara. E a minha filha, quando ela realmente acordou, que ela comeu, que ela foi cuidada, que ela voltou a conversar, a única coisa que ela perguntava era onde estava o namorado dela. Que ela pertencia ao namorado dela. Eu achei aquilo uma loucura. E aí, conversando com a psicóloga, com a mulher da ONG, elas me explicaram que isso é normal, que é feita uma lavagem cerebral na cabeça dessas meninas. Quando eu voltei para casa para agradecer o Adi, ele não tava. E eu não podia, né, ficar à noite na clínica com a minha filha, então eu fiquei sozinha em casa e já voltei logo cedo pra clínica. Porque eu tinha que responder coisas e minha filha também ia ter muitos questionamentos, muitas coisas. E aí eu comecei a conversar com a mulher da ONG, que na verdade é uma ativista, né? Ela cuida de várias meninas na mesma situação, meninas que são deixadas pelos pais, a maioria delas, por causa de um namorado mais velho, entra nessa coisa do tráfico, de ser garota de programa e nem percebem. E aí ela conversando e me contando que a maioria desses caras, eles ficam soltos lá na Romênia. Eles não têm nenhum tipo de punição. E é por isso que acontece tanto
Mostrando, ela começou a me mostrar a foto de um que é super conhecido e que já fez as piores coisas com menina de 11, 12 anos, que vem ele como namorado até hoje e a polícia não faz nada, ele continua vivendo tranquilamente na casa dele como se nada tivesse acontecido. E ela começou a me falar desses homens e mostrar e contar as histórias. E quando ela puxou o álbum de fotos que ela abriu no meio, tinha uma foto do Adi. Eu olhei e falei, mas o que esse homem tá fazendo aqui? E ela começou a me contar que ele era um dos que trocava meninas por drogas, que ele pagava dívida de drogas com meninas. Ela viu que o meu rosto se transformou e ela falou, o que foi? O que tá acontecendo? E aí eu peguei no meu celular e eu comecei a mostrar as fotos dele, as contas, a conversa, os vídeos e tudo. E eu fui colocando do lado e eu não acreditava que era a mesma pessoa. E eu olhava e falava, não, mas é ele, tá igual, não tem diferença. Como assim é ele? E ela, mas como você teve contato com esse cara? Eu falei, foi ele. E aí eu expliquei tudo pra ela, que ele tinha feito com a minha filha, como ele tinha se aproximado de mim. Ela falou, esse cara é um dos que tá na quadrilha. Ele é um dos que está na quadrilha e vive bem. Ele é viciado. E no caso dele, ele faz essa troca de meninas sempre. Só que a gente já tem duas que passaram pela mão dele. E agora, então, eu vou denunciar, eu vou... E eu fui, e ela falou, não vai adiantar, não vai adiantar. Você pode fazer, faz, mas não vai adiantar. Eles continuam livres, eles continuam andando, porque as meninas, elas não denunciam. É feito um envolvimento que elas não confirmam a denúncia. E as que confirmam, mesmo assim, nada acontece com o cara. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu pensei, eu não posso voltar pra casa dele, e eu voltei pra casa dele e tá tudo lá. E ela falou, não, ele não tava lá, né? Eu falei, não, não tava. Ela falou, não, ele vai sumir. Ele vai sumir e depois ele vai aparecer. Porque não importa pra ele se você saiba ou não. Se você não souber, ele vai te usar e ele vai pegar sua filha vai sumir de novo. Vai acontecer tudo de novo e ele vai falar que vai atrás e que vai pegar o dinheiro. E assim ele vai comprando drogas e vai devendo e vai trocando essas meninas. E é um ciclo sem fim. A sua filha não ia, se você voltar, sua filha não vai parar a jornada dela de ser traficada. Ela vai ficar indo e voltando, porque é ele que tem o contato. Como é que você acreditou que ele poderia ser tão poderoso a ponto de se conectar com um traficante e não ter nada dentro da situação e salvar sua filha? Isso não existe. E muitas mães que correm atrás e pais que são inocentes de salvar suas filhas, às vezes conseguem ter ela de volta, mas depois que passa o tempo do dinheiro usado, eles vão lá e pegam a menina de novo. Você tem que sair daqui, você tem que ir embora desse país. Eu avisei os meus parentes de tudo o que estava acontecendo e eles não acreditaram que eu escondi tudo aquilo e me perguntaram por que eu não tinha avisado antes, que eles já sabiam de alguns esquemas assim e que eles poderiam ter confrontado e ter me ajudado de uma forma melhor, mas eu fiquei cega, eu não conseguia pensar, eu queria ter o resultado da minha filha e o mais fácil era o Adi que estava ali para me ajudar. E aí eu fui no envolvimento dele numa coisa que... Se eu tivesse falado para os meus parentes, eles já teriam até percebido, porque eles sabem de outros casos parecidos, mas eles não tinham contato nenhum com o Adi. Eu não tinha apresentado, eu estava tentando uma experiência de morar primeiro para depois colocar ele dentro da família. A única que tinha visto uma foto dele era minha irmã por parte de pai, mas foi uma única foto rápida. Quando os meus parentes começaram a me ajudar com a transferência da minha filha, a minha filha, ela tava em surto e ela precisava primeiro de um tratamento, eu não podia ir embora com ela no outro dia pro Brasil. E graças a Deus, os meus parentes, que eram poucos, mas que estavam lá, me ajudaram. E a minha filha, ela só falava que queria o homem dela. Ela parecia que estava hipnotizada, que o lugar dela não era ali, que ela ia aguentar o tranco, que ela não estava machucada e que ela queria o homem dela. E depois de 5 dias, o Adi me mandou mensagem
como se nada tivesse acontecido, perguntando aonde eu estava, que ele estava acabando de resolver tudo com o traficante que tinha ajudado a ele, que eu devia minha vida ao traficante, que eu devia minha vida a ele, que ele me amava. E eu não aguentei. Eu mandei tudo, eu falei, eu sei quem você é. Eu fui na ONG, você achou que eu não iria na ONG cuidar da minha filha? Você achou que ninguém iria me contar quem você era? Você achou que porque a polícia não te mostrou, porque a polícia não mostrou nenhum culpado, você iria conseguir fugir disso? Você achou que você ia conseguir fugir disso? E eu comecei a xingar ele e ele ainda teve a cara de pau. Primeiro, de continuar me respondendo e de dizer que ele tinha um irmão gêmeo, que o irmão gêmeo dele fazia isso, que não era ele. E que quando ele ficou sabendo de tudo, ele quis resolver da melhor forma para que eu não descobrisse, porque ele sabia que eu não ia querer ficar com ele, por causa que, querendo ou não, ele tinha alguma culpa, mas que não era ele. Depois foi procurado e ele não tem nenhum irmão gêmeo, essa história não existe, isso é mentira. E ele mesmo assim continuou me mandando mensagem. E sem medo nenhum de ser preso, de sobrar alguma coisa pra ele. O meu medo é que ele ainda fosse atrás de mim, que acontecesse alguma coisa, porque a gente se encontrou em regiões que era perto da onde eu tava com os meus parentes. Então eu resolvi alugar uma casa numa região que ainda era próxima, mas que era diferente. E eu ali, com muito medo de que isso acontecesse por um outro homem, ou até mesmo pelo Ad, ou que ele me achasse, eu ainda tratei da minha filha por alguns dias, até pelo menos ela tomar consciência do que estava acontecendo, a ela voltar e entender que ela tinha sofrido algo muito ruim, que aquele cara não era o namorado dela, que ela precisava de ajuda. Eu não tive tempo para isso. Isso tá levando anos, vai levar anos. Eu não sei explicar como que eles fazem isso na mente dessas garotas. É muito triste para mim ver a minha filha desse jeito. O Ad nunca foi turco. Também foi explicado que talvez ele usasse isso da Turquia, porque é uma forma de se aproximar da maioria das mulheres online que tem interesse por árabes e turcos. Ele sempre foi romeno. Eu ainda voltei com a minha filha para o Brasil debilitada, porque eu fiquei com muito medo de ficar naquele lugar e de que alguma coisa acontecesse. Eu vi que ali as mulheres, elas não têm segurança de jeito nenhum. A polícia não liga para essa parte, seja estrangeiro ou seja nativo. A parte de sequestro, tráfico e estupro, eles não estão nem aí. Eu acredito que eles façam parte de tudo isso também. Nós não podemos ter medo de conversar com as nossas irmãs mais novas, amigas mais novas, com as nossas filhas, com as nossas netas. Nós não podemos ter medo de contar para essas meninas que elas são mulheres e as coisas que elas podem enfrentar ou não. Ainda mais quando se trata de se relacionar com um homem que pode ser um homem bom, mas que também pode ser um homem com outras intenções. Isso se agrava muito mais quando o cara é mais velho e já tem uma experiência de vida que aquela menina não passou ainda, que aquela menina não tem entendimento. Se a gente buscar as nossas vivências com os nossos namorados quando a gente era adolescente e agora, a gente consegue entender que a gente passou por uma parte de aprendizado e que muita coisa que a gente errou lá no começo, agora a gente já bate o olho e fala, não vou fazer isso, não vou aceitar isso porque tá errado. Mas meninas de 15 anos, de 16, 17, apesar das meninas que estão mais abertas e que estão saindo aí na noite e tal, apesar disso, isso ainda não é prova e nem motivo de que elas tenham uma mentalidade matura para enfrentar o que um homem maduro pode fazer e o que ele pode envolver ela. Nós precisamos conversar entre nós sobre todas as experiências, sem medo de falar da sexualidade, sem medo de falar o que se pode aceitar, o que não pode aceitar, quais são as ações que a gente deve ficar alerta ou não, tendo 40 ou
13 anos. Não dá mais para se esconder dentro das historinhas de filmes românticos, onde o rapaz vai chegar e vai beijar sua mão e vai te pedir em casamento e vai ficar tudo bem. Não dá mais. Seja menino ou menina, as nossas crianças precisam saber de tudo que elas têm no corpo dela, o que pode ser tocado, o que não pode ser tocado, quais as ações que podem ser aceitas, o que se escutar ou não de um estranho, tudo deve ser alertado. Porque aquilo que eles não têm conhecimento pode se passar como a única e verdadeira e certa realidade. Se uma criança não sabe que tocar ali é errado, e a única pessoa que está próxima dela e que vai vir como bonzinho vai falar que aquilo é certo, acabou. Acabou. Esses dias eu vi um vídeo de um pai que ele colocava a filha dele dentro do porta-mala e ensinava ela a sair. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu não tenho filhos, eu tenho muito, muito, muito desejo de ter filhos. E se algum dia eu tiver, eu quero instruí-los sobre tudo, desde o primeiro choro, o que eu puder. E eu acho que a gente deve fazer o mesmo. Então, eu peço que vocês compartilhem as histórias do canal. Muita coisa de informação aqui foi trocada porque essa mãe ainda tem um medo muito grande, até que esse romeno venha até aqui, tá? Eu tentei colocar aí o máximo que eu pude, porque o objetivo da história não é nem que as informações batam, tá? Porque as informações não batendo, essa mãe e as outras mulheres, elas ficam mais seguras de me contar, porque elas sabem que ninguém vai conseguir assimilar que são elas. Se eu mudo a idade, que não bate com a profissão, é porque tem um porquê, entendeu? Alguma coisa na profissão dessa mulher, ela não quer que seja exposta, então não me interessa se vai bater ou não. Me interessa que a história real, a estrutura do que foi vivido e que eu não quero que mais ninguém passe, esteja aqui com alerta. É isso que me interessa. Interessa são as pessoas que querem alertar e ajudar o próximo a não cair em coisas ruins. É isso que me interessa. Então deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.